Oi, professor. Quem está falando é Milena. Eu sou do grupo 7, da Fernanda, Micael, o Jonathan e o Nicolas. Então, o Tinkercad é um software gratuito que tem muitas funções e você pode utilizá-lo como um software de modelagem e verificar tamanhos de objetos em 3D, entender sobre alguns componentes eletrônicos e entre outras funções. Embora ele seja um software perfeito para quem está iniciando no ramo de modelagem 3D, não deixe a desejar quando utilizado por alguns usuários avançados que buscam uma solução rápida para pequenas alterações. Oi, professor. Quem está falando é o Nicolas e o meu grupo é o Micael, a Fernanda, a Milena e o Jonathan. Vamos lá. Os componentes podem ser usados para a construção de páginas e aplicações web, que terão um comportamento bem consistente, coerente e funcional. A utilização destes componentes fará que os projetos digitais tenham um design moderno e apelativo, independentemente do dispositivo móvel que esteja a ser usado, pois o mesmo tem um comportamento responsivo, RDH. A biblioteca de componentes inclui elementos web comum, tais como menus, botões e caixas de seleção adaptados à realidade, que é bem a tendência de hoje. A biblioteca inclui também recursos como grelha, estilos, web, fontes e outros componentes usados no desenvolvimento de páginas da internet. Os elementos disponíveis para download podem ser usados com ou sem qualquer ambiente de biblioteca ou de desenvolvimento, como por exemplo o LifeRay. O principal ponto positivo do Tinkercad é a composição de formas mais complexas utilizando formas geométricas mais simples. Além disso, o software lhe permite adicionar componentes eletrônicos pré-modelados em tamanho real em sua modelagem, proporcionando agilidade e muito mais eficiência ao seu projeto. A representação dos componentes no Tinkercad é bem próxima do real, sendo inclusive utilizado para a prototipagem de projetos que virão a ser de fato implementados. Com o simulador, os estudantes podem também realizar testes sem o receio de danificar o equipamento real, o que poderia ser um fator inibidor. O objetivo é estes poderem ser usados por qualquer utilizador que os vejam como uma forma mais válida para o seu projeto web. Aqui estão alguns componentes básicos do Arduino. Alguns são essenciais para a criação da placa. Placa compatível com Arduino Uno R3 com cabo USB, um módulo Wi-Fi ESP01S, um protoboard, dois fios, um LED amarelo, um resistor. Fomos primeiro em componentes e colocamos em Arduino e depois pegamos a placa de ensaio que já vem pronta com o Arduino alimentando a protoboard. E iremos utilizar as coisas mais simples, um resistor e um LED. Então, vamos em componentes novamente e em básico. Pegamos um resistor e colocamos uma resistência nele de 470 ohms. E então pegamos um LED e colocamos ele com o terminal negativo no resistor. Então ligamos um fio no positivo do LED e ligamos ele no pino 10 do Arduino. E ligamos um fio no negativo no resistor. Agora vamos em código e descartamos o código que já vem pronto no aplicativo. Assim, iremos montar um loop para ligar o pino 10, esperar 1 segundo e desligar o pino 10.
Agora vamos iniciar a simulação e assim o LED irá piscar. Grupo 2. Os integrantes que fazem parte do Grupo 2 são os seguintes: Nicole Lira, Davi Rocha, Isabelle Germano, Gabriel Matos e Louise Silva. Acabamos de ver com o grupo anterior o que é um Arduino. Então agora vamos ver a apresentação do Grupo 2 sobre o passo a passo de como se faz a configuração do mesmo. Ficamos responsáveis de configurar o Arduino. A configuração foi feita em 11 passos e agora vamos explicar como se faz. No caso do Arduino físico, antes de mais nada, para configurar o Arduino se faz necessário obviamente uma placa de Arduino, seja qual for, e também o cabo USB padrão, conector. Depois tem que ser feito o download do ambiente de desenvolvimento do Arduino. E após isso, conecte o Arduino no computador usando o cabo USB e o LED verde de energia, marcado como PWR, deve acender. Agora, temos que instalar os drivers necessários para o Arduino rodar. Após isso, com a placa conectada, com o ambiente de desenvolvimento do Arduino em mãos e com todos os drivers instalados, o aplicativo deve abrir. Com o aplicativo aberto, devemos selecionar o exemplo Blink. Após isso, selecionamos a opção de placa que corresponde ao seu tipo de Arduino no menu Ferramentas. Logo após selecionar o dispositivo serial correspondente à placa do Arduino no menu de ferramentas, na opção porta serial, é provável que ele seja com 3 ou maior. Agora devemos fazer o upload do programa, simplesmente clique no botão de carregar no ambiente de desenvolvimento. Espere alguns segundos. Você deve ver o LED RX e TX na placa piscando. Se o upload for bem sucedido, a mensagem Transferência concluída vai aparecer na barra de status. Alguns segundos após o upload terminar, você deve ver o LED do pino 13 na placa começar a piscar. Se isso aconteceu, parabéns! Você conseguiu configurar o Arduino e rodar o seu primeiro programa. Já no Tinkercad, o Arduino já vem configurado, pronto para a montagem do circuito e recebimento do código. Olá, eu sou do grupo 5 e meu grupo vai falar sobre o Sketch. Bom, os integrantes do meu grupo são a Naira, Bárbara, Júlia Vieira e eu, Matheus. Vou começar falando sobre o que é um Sketch. Bom, cada programa desenvolvido no ambiente de programação do Arduino é chamado de Sketch. Ou seja, toda a linguagem que foi programada dentro do Arduino, seja para entrada ou para saída, nós denominamos de Sketch. A linguagem que é feita na programação do Arduino é em C++, pois ela é feita para objetos, certo? E basicamente um Sketch é constituído de outras 3 funções: a função setup, função loop e a declaração de variáveis. Agora os outros integrantes do meu grupo vão falar sobre essas outras funções que basicamente constituem um Sketch. A função setup é uma seção obrigatória de um programa para Arduino. A declaração da função setup é realizada da seguinte forma: você vai declarar o código, Aí vai colocar void setup, parênteses, vai abrir chaves e aí tá um comentário, para indicar que você vai ter que colocar as linhas do código setup e vai fechar a chave. Qualquer código que estiver dentro do setup, ou seja, entre as chaves, é executado uma única vez. Essa função é útil para configurar o Arduino. Usa-se para inicializar variáveis e é aqui que você coloca as configurações iniciais. Aí tem vários exemplos. Um deles é se a LED começa ligado, desligado, quais são os pinos da entrada e saída, inicializar bibliotecas, entre outras coisas. A função setup será executada apenas uma vez após a placa ser alimentada ou acontecer um reset.
Depois de criar uma função setup, a qual inicializa e atribui os valores iniciais, a função loop faz precisamente o que seu nome sugere. Repete-se consecutivamente enquanto a placa estiver ligada, permitindo seu programa mudar e responder a essas mudanças. Use-a para controlar ativamente uma placa Arduino. A grande maioria do seu código será executada dentro dessa seção. O programa começa logo após a abertura da chave e o processador vai executando as linhas de código até chegar na chave de fechamento. Uma vez chegando ao fim, ela pula de volta para a primeira linha do loop e começa tudo de novo. A função loop será executada para sempre ou até que você faça o upload de um novo código, reiniciando o processo. Ela também pode ser reiniciada resetando o Arduino. E é obrigatório em um programa para o Arduino, e a sua declaração é feita da seguinte forma, como mostra o exemplo. Eu sou Bárbara Fernandes e eu vou falar um pouco da declaração de variáveis. Ela é caracterizada como uma forma de nomear e guardar um valor para usar depois pelo programa, como, por exemplo, dados de um sensor ou um valor intermediário de um cálculo. Antes das variáveis serem utilizadas, é importante que elas sejam declaradas. E declarar uma variável significa definir seu tipo, e opcionalmente configurar um valor inicial, que significa iniciar essa variável. As variáveis não precisam ser iniciadas, o que significa conferir um valor a elas, quando elas estão declaradas, mas muitas vezes isso se faz útil. Os programadores devem considerar o tamanho dos números que desejam guardar, escolhendo o tipo de variável mais adequado. Um cuidado que deve ser tomado é que variáveis sobrecarregam quando o valor excede o espaço designado para guardá-lo. Por exemplo, se a variável x tiver o valor 32,767 e somarmos 1 a ela, x vai passar a valer 32,768, que é o limite inferior do tipo int. O mesmo acontece na outra direção. Bom, nós somos o grupo formado pelos integrantes Amado da Silva de Alencar, João Vitor Teles de Souza, João Vitor Moraes Cabral, que sou eu, e Wesley Matos Romano. E o nosso tema é sobre o IDE do Arduino. Mas o que é o IDE? O IDE é o que nós vamos usar para escrever o código no Arduino, verificá-lo e fazer o upload dele na sua placa. A versão atual do IDE é a 2.0, anunciada em março desse ano, e a que nós estamos usando é a versão 1.815. A versão 1.0, que já não é mais atual, foi a primeira versão Release Candidate do software. E nessa versão, as extensões dos arquivos, dos stacks, mudaram de .pde para .ino, evitando assim conflitos com o Software Processing, que é o projeto no qual se baseia o IDE original. O IDE também reúne algumas das ferramentas importantes para a confecção dos códigos, como o compilador, link editor, depurador e o editor. Sobre conversão de códigos antigos. Se nós quisermos converter um código antigo no Arduino, em um novo IDE, nós vamos precisar procurar no site do Arduino e ler a seção de referência sobre como funcionam os comandos, caso ocorra algum erro com o código antigo. Eu sou Amanda da Silva de Alencar e vou falar um pouco sobre a divisão do IDE. Nós temos logo em cima, nós temos o menu de opções, que está os arquivos, essa barrinha. Logo abaixo é a barra de ferramentas, que nós temos o Verify Compile, que verifica se há erros. Também nós temos a função new, que cria um sketch em branco. A barra de ferramentas, ela é uma simplificação do menu de opção. Entre elas também dá o upload, faz o upload do sketch atual para o Arduino. E também nós temos o Serial Monitor, que exibe os dados seriais enviados do Arduino. Abaixo nós temos o sketch, ou o código, que já vem programado com duas funções, que é a função void setup, que são definidas as funções iniciais do programa, e também a função void loop, que tudo que está entre chaves, quando nós fazemos os códigos,
tudo que está entre chaves será repetido indefinidamente enquanto a placa estiver ligada, estiver conectada. Boa tarde, meu nome é Wesley. Eu vou falar um pouco sobre o menu de opções, que é aquele menu que está acima da barra de ferramentas. Bom, a primeira opção do menu é a opção Arquivo, onde você tem acesso para criar um novo sketch, analisar os sketches armazenados no Sketchbook, e também tem umas opções para salvar o seu sketch atual. A segunda opção é o menu Edit, que é onde você encontra opções para recortar, copiar, colar seções de código e selecionar um código. A terceira opção que tem aí é a opção Sketch, que é onde tem uma das partes mais importantes daí do menu, que é a opção de verificar e compilar, que é para verificar se o seu código está certo e compilar ele. E as duas últimas são o menu de ferramentas, que lá tem opções para selecionar a placa e a porta serial que estamos usando, e o último, que é o menu de ajuda, que é onde você encontra menus para te ajudar a descobrir mais informações sobre IDE. Bom, dando continuidade, a gente precisa falar também do simulador Tinkercad, né? Porque como nenhum aluno da nossa turma tem a placa Arduino e nem também os componentes eletrônicos, a gente precisa utilizar o simulador. E no simulador Tinkercad a gente tem a placa Arduino. Mas para a gente ter a placa Arduino, a gente precisa também ter a parte da programação física, né? E aí a gente tem o código. A parte do código nesse botão, no Tinkercad. E aí a gente tem os blocos, né? Que se alguém quiser programar utilizando blocos. Temos o blocos mais texto, né? Se a pessoa quiser programar tanto com blocos quanto com textos. E a versão mais usual, né, que é utilizando o próprio texto, né? E é muito importante que essa ferramenta do Tinkercad foi como eu falei, né? Quem não tem a placa Arduino pode utilizar. E aqui a gente tem algumas informações, né, e ferramentas que tem lá no IDE. Isso aqui é como se fosse a ideia do Arduino, só que no simulador. Aí a gente tem como fazer o download do código, né? A gente tem como ver algumas bibliotecas importantes também, né, de C++ e de outros componentes eletrônicos. A gente tem o depurador, a gente também tem como exportar o circuito, compartilhar, etc. E aqui é um monitor serial, né, que a gente só ia conseguir abrir se tivesse, né, se a gente fosse no IDE, né, se fosse para abrir no IDE, a gente precisaria de uma placa conectada. Aqui a gente pode abrir. E é importante um monitor serial porque a gente pode exibir os dados seriais conforme a gente está simulando, né? Então, para ver uma voltagem, por exemplo. Então, pessoal, é isso aí, a apresentação do nosso grupo. Vamos passar a bola agora para o próximo grupo. Nós somos o grupo 3, formado pela Jéssica dos Santos, Eduardo Domingues e Maria Eduarda Banos. E nós vamos falar sobre o circuito integrado CD4511. O CD4511 nada mais é do que um decodificador BCD para display de 7 segmentos, que é usado no mundo eletrônico para facilitar a apresentação de valores numéricos. Ele indica algarismos de 0 a 9 e é muito comum no nosso dia a dia, como no visor do micro-ondas. Esses são outros exemplos de onde encontramos o display de 7 segmentos. Ele pode ser usado para exibir a contagem de peças em determinado processo, para exibir a temperatura de um alto-forno na fundição de metais, para exibir a rotação por minuto de uma máquina. Olá, meu nome é Eduardo Domingues, eu vou falar um pouco sobre o display de 7 segmentos e o CD4511. Bom, o display de 7 segmentos é empregado muitas das vezes em circuitos digitais, como circuitos integrados e outros processos que operam em sistema binário. Devido a várias aplicações que possuem grandezas digitais para serem exibidas, é de suma importância para muitos projetos usar codificadores/decodificadores. Porém, o codificador é um circuito integrado digital que faz a conversão de números e ou códigos para o código binário. Já o decodificador faz a operação inversa. Um dos decodificadores BCD
ou Binary Coded Decimal, mais usado para a verificação de algoritmos de 0 a 9 em display 7 segmentos cátodo comum, é o CD4511. O CD4511 é um identificador BCD8421 para display cátodo comum, que utiliza a tecnologia SMOS, recebe dos pinos de entrada A, B, C, D os dados em código binário e os decodifica para código decimal, assim sendo possível a sua exibição nos displays de 7 segmentos. Porém, ele apenas trabalha com a decodificação de 0 a 9. Aqui podemos ver a tabela verdade da decodificação do display de 7 segmentos. Nesse slide a gente vai acompanhar como é uma demonstração de entrada e saída do display de 7 segmentos. Bom, cada pino de saída corresponde a um segmento do display. Basta fazer as conexões e enviar as informações binárias nas entradas. Logo, o CD4511 decodifica o código BCD e escreve a informação em algoritmo decimal no display. Agora que já tomamos um pouco de conhecimento sobre os displays de 7 segmentos e o circuito integrado do decodificador CD4511, vamos aplicar e ver como funciona na prática essa decodificação e, junto a isso, descobrir a utilidade de cada um de seus pinos. Os códigos binários são enviados às entradas, algarismos binários de 0 a 9 apenas. Caso códigos diferentes de 0 a 9 sejam enviados, apagará todos os segmentos do display de 7 segmentos. Todas as entradas recebem dígito 0, em binário correspondente a 0. Exibe o algarismo 0 no display. Esse circuito integrado é específico para trabalhar no display de 7 segmentos cátodo comum. Caso utilize outro tipo de display, um outro circuito integrado precisa ser empregado. Agora eu vou falar da exemplificação prática do display de 7 segmentos. O 001 em código BCD equivale ao algarismo 1 em decimal. Logo, exibe no display a decodificação. Do 0010 em código BCD equivale ao algarismo 2 em decimal, logo exibe no display a decodificação. E assim sucessivamente. Ao receber um código BCD entre 0 a 9, ele decodifica e ativa os segmentos equivalentes aos algarismos em decimal, tomando entendível para visualização. O LT Lamp Test testa todos os segmentos devido ter um inversor na entrada para obter o funcionamento normalizado do CD4511. Essa entrada precisa estar em 1. Temos 3 pinos de CD4511, que podem ter grande aplicabilidade em diversos projetos. Basta saber as suas necessidades de adaptação, como, por exemplo, economizar a bateria, registrar o último dígito exibido no display ou testar todos os segmentos para validar o display. Então, eu me chamo Sandro Bueno e o meu grupo ele tem que explicar esse código. Então, esse constint é um qualificador de variáveis. As variáveis elas já estão devidamente qualificadas aqui. O void setup serve para configurar os pinos da placa. Aqui embaixo já está o pin mode, que permite configurar um pino específico, tipo se o pino é de entrada ou de saída. E aqui nesse caso, para gerar carga na placa, todos estão como pinos de saída, o A, B, C e D. No digital write serve para dar tensão. Ou seja, aqui no A, no B e no C, quando todos estão baixos respectivamente, o dígito é 0. Aí tem um delay de 1 segundo para o próximo número. Aí no segundo digital write, quando é em sequência alto, baixo, 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 o dígito é 1. Aí tem um delay de 1 segundo de novo. E no terceiro digital write, quando é em sequência baixo, alto, baixo, baixo, o dígito é 2. Boa tarde, eu sou o Andrei e eu vou explicar agora, vou descrever o circuito, o código do circuito. No caso, quando estiver na entrada alta, alta, baixa, baixa, o dígito será o 3, terá o delay de 1 segundo, e entrada baixa, baixa, alta e baixa, o dígito será 4. Terá outro delay de 1 segundo. Boa tarde, me chamo Lucas Vieira e hoje vou explicar aqui sobre o circuito. Quando a entrada for alta, baixa, alta e baixa, o dígito será 5 e com delay de 1 segundo. E quando a entrada for baixa, alta, alta e baixa, o dígito será 6 com um delay de 5 segundos.
Boa tarde, eu sou Yasmin e eu vou falar sobre o dígito 7 e 8. Quando a entrada é alta, alta, alta e baixa, o dígito é 7. Depois temos o delay de 1 segundo e temos a entrada baixa, baixa, baixa e alta com o dígito 8. Boa tarde, eu sou a Júlia e eu vou falar sobre o dígito 9. Quando a entrada for alta, baixa, baixa e alta, o dígito é 9 e tem um delay de 1 segundo. Então, essa foi a nossa explicação o circuito. Olá, meu nome é Stephanie Santana. O meu grupo irá abordar listagens de componentes, explicação e montagem de um circuito no Tinkercad. Além de mim, o grupo é formado pelos alunos Luna Collins e Marcelo Gonçalves. Aliás, o que são componentes eletrônicos? Nada mais são que estruturas que são formadas, que estruturam os tipos de circuitos. Mas qual é a utilidade dos componentes eletrônicos? Bom, eles são utilizados para funcionar de uma maneira específica quando a corrente elétrica flui através deles. Eles são responsáveis por definir os níveis de corrente e tensão para que o circuito possa atingir um determinado objetivo. Dentre os principais componentes eletrônicos, podemos citar os resistores, que são equipamentos elétricos amplamente utilizados no campo eletrônico e um dos mais comuns e importantes dessa área. Ele está presente em quase todos os circuitos elétricos e digitais, porque ele tem o intuito de limitar a passagem da corrente. Podemos calcular a resistência de um resistor através do código de cores, visualizando as faixas do resistor juntamente com a tabela. O resistor ele pode ser de 4 tipos, de 3 faixas, de 4 faixas, 5 e 6, cada qual correspondendo a uma determinada função. Temos os transistores, que é um aparelho elétrico de 3 camadas, semicondutor, que é utilizado para ampliar e transferir sinais e potências elétricas. As suas 3 camadas são denominadas bases comum, emissor comum e coletor comum. Eles oscilam por impulsos elétricos e informam ao dispositivo se ele deve habilitar ou desabilitar o fluxo de eletricidade, agindo como condutor e isolante. O que confere a característica de um semicondutor, porque em determinados momentos ele assume a característica de um isolante ou de condutor. Temos também os capacitores. Os capacitores eles são amplamente utilizados no desenvolvimento de circuitos eletrônicos, com diversas funções, principalmente para alterar o tipo de capacitores, a capacidade de carga e o layout do circuito. Existem diversos capacitores, como os capacitores variáveis, de tântalos, capacitores cerâmicos, capacitores de poliéster e capacitores eletrolíticos. Os capacitores são dispositivos capazes de armazenar energia elétrica em seu interior, para que ela possa ser utilizada posteriormente quando necessária. Temos os diodos. Os diodos eles são semicondutores, dispositivos semicondutores eletrônicos feitos de silício ou germânio que têm a função de retificar a corrente ou comutar circuitos. Os diodos são projetados para permitir a passagem da corrente elétrica em um sentido e bloqueá-la no sentido oposto. O LED é um tipo de diodo, é um diodo emissor de luz, semicondutor, que emite radiação infravermelha quando a corrente elétrica atravessa o diodo semicondutor. O LED ele vem com a questão do espaço nas residências, porque a lâmpada incandescente ela já está ficando muito ultrapassada. E a conversão da energia elétrica em luz por LED é diferente da conversão de lâmpadas incandescentes. Também temos o circuito integrado, ou CIs. Bom, um circuito integrado é um circuito eletrônico que contém um epítome de vários componentes que são gravados em um pequeno chip. Dentro dele, há outros componentes ditos anteriormente, como transistor, resistor, diodo, LED. O circuito integrado ele é uma boa opção para quem busca ter um baixo custo, alto desempenho e funcionalidade, como eficiência e rapidez. Também, e por último, dentre os principais, a gente pode citar o display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos
como o próprio nome diz, ele é o display, ou seja, ele é usado para representação de informações ou de dados. Para o usuário, com características de que as informações elas sejam do alfabeto latino, ou seja, informações alfanuméricas. É composto por 7 LEDs retangulares e, dessa forma, os LEDs combinam-se entre ligados e desligados. Eles apenas não exibem as informações alfanuméricas em decimal, mas também em códigos binários, hexadecimais ou informações de exibição octal. Nós podemos acionar um display de 7 segmentos utilizando um Arduino, por exemplo. Essa foi a primeira parte do trabalho. Opa, meu nome é Luna, tudo bem? Oi, meu nome é Marcelo. E hoje estamos aqui para utilizar no nosso projeto um decodificador CD4511 com Arduino e display 7 segmentos juntamente com 4 LEDs. Bom, neste projeto iremos trabalhar com esse circuito integrado CD4511, que é um decodificador, para 7 segmentos. Vamos controlá-lo com esse Arduino para fazer um contador de 0 a 10, né? Vai ter uma contagem contínua. Enfim, um display de 7 segmentos geralmente é usado por bombas de gasolina, caixas de banco, e esse circuito possui a função de decodificar, ou seja, transformar um código. E nesse caso, o código transformado vai ser o código binário em números decimais. Após 1 segundo, o display vai mostrar um número e assim sucessivamente, mostrando os números de 0 a 9. Esse processo se repetirá indefinidamente até que se desligue o Arduino de uma fonte de energia. Só ficar mais atento aqui como estão conectadas as entradas do Arduino em relação ao protoboard. Estão todas completamente bem ligadas. E agora eu passo a voz para o Marcelo. Bom, agora, do lado direito da nossa placa, a gente pode estar conferindo os LEDs. Eles são 4 e são o suficiente para estar representando em binário os números que, diferentemente do display de 7 segmentos, são os decimais. Eles vão estar progressivamente aumentando paralelamente aos do display. Então, em tempo real, a gente vai estar vendo a comparação do número binário com o decimal. A gente pode estar vendo também a tabela verdade, que do lado esquerdo, a gente pode estar vendo em azul ou roxo, os números, como eles vão estar sendo representados em binário, né, do 0 ao 9. Em laranja ou amarelo, a gente pode estar vendo nesse A, B, C, D, E, F, G, quais que são cada uma das posições do display que vão estar formando os números, né? Esses números que vão estar nessa coluna branca, né? Do 0 ao 9. Então, por exemplo, para formar o 1, a gente só vai estar precisando de 2 displays funcionando, de 2 partes do display funcionando, a B e a C, que vão estar formando, né, esse tracinho, o 1. E por aí vai, o 2 sendo 110, 1101, e aí assim por diante. Voltando para o Tinkercad, que foi o site /software que a gente utilizou para fazer esse trabalho, a gente pode estar vendo também o código do nosso trabalho. O código aí, né, feito para estar configurando tanto o Arduino, para tudo estar funcionando e para que seja progressiva a contagem do display e consequentemente, dos LEDs, né? A gente já pode estar fechando aí o código. E aí a gente já pode estar... vale a pena ressaltar também os LEDs, né, bem alimentados e conectados ali aos resistores de 330 ohms. E agora a gente já pode estar fazendo a simulação para ver como é que está funcionando aí. Iniciando aqui a simulação. Temos aí em perfeito estado, todos os componentes estão bem conectados, tanto quanto do nosso CI, quanto as entradas do Arduino, que estão diretamente ligadas. E, consequentemente, a cada segmento, né, que representa
um LED, e por isso, né, que temos também um resistor para cada segmento. E a nossa função aqui tá feita, em pleno funcionamento, e é isso. Muito obrigado.